um documento que dispõe sobre parte ou a totalidade dos bens de um indivíduo depois da sua morte. O que está num testamento expressa as últimas vontades de uma pessoa e não se restringe apenas a questões patrimoniais. Veja na matéria. Quase todo mundo já ouviu falar sobre alguma família que, depois da morte de um parente, precisou recorrer à justiça para ter acesso à herança. É uma situação complicada, mas que pode ser evitada caso exista um testamento. No Brasil, são poucos aqueles que têm essa preocupação. Não, nunca pensei em fazer testamento. Sim, já. Já sim, já pensei em fazer meu testamento. A maioria sabe exatamente para quem gostaria de deixar seus bens. São os 3 filhos e as 3 netas que eu crio. Minha casa, né? Seria para minha filha, né? Para o meu marido. Sim, as pessoas da família mesmo. Deixaria para a minha mulher, que já está numa idade, eu também já estou, nós estamos chegando no final, pode-se dizer, né? Deixar para filho, neto. Eu já pensei, só que eu não tenho assim bens, né, que possa deixar para alguém. Os bens um grande bem que eu tenho na minha vida são 5 animais, né? Fazer um testamento é uma opção prática para evitar brigas na família. E essa não é alternativa apenas para aqueles que possuem grande patrimônio. A lei brasileira permite que qualquer pessoa lúcida com idade mínima de 16 anos possa decidir para quem gostaria de deixar seus bens e até mesmo registrar informações que considera importantes, como o reconhecimento de um filho. O testamento também pode referir a disposições não patrimoniais. Por exemplo, perdoar uma pessoa, reconhecer um filho havido fora do casamento. Todas essas disposições podem se conter no testamento e não são disposições patrimoniais. No Brasil, existem 3 tipos de testamentos ordinários: o público, o particular e o cerrado. O público é considerado o testamento mais seguro. Ele é feito perante o tabelião do cartório, mas tem um inconveniente: qualquer pessoa pode ter prévio acesso ao documento. Já o testamento particular é feito pelo próprio testador, a pessoa que vai fazer o testamento. Pode ser escrito à mão ou digitado e precisa conter a assinatura de 3 testemunhas. Se optar pela digitação, todas as páginas devem ser rubricadas. O testamento cerrado ou sigiloso é menos comum. Tem uma fase pública em que o testador leva o testamento ao tabelião para que ele certifique em um ato que recebeu aquele documento. Sem ler, o tabelião deve autenticar as páginas, lacrar e coser o documento. Aí sim ele é devolvido ao testador. Ele é muito frágil, porque se o testador perder, ou se alguma pessoa até de má fé rasgar esse testamento, ele não poderá, posteriormente ao falecimento, até porque o testamento é um ato que só produz efeitos depois da morte do testador, mas no caso do testamento cerrado, se ele é violado, ele não poderá ser cumprido depois da morte do testador. Em situações de transferências patrimoniais, a Justiça exige que 50% dos bens sejam passados para os herdeiros necessários, que podem ser filhos, netos, pais ou cônjuges, o marido ou a mulher. O restante do dinheiro ou das posses pode ser destinado para quem a pessoa quiser, até mesmo para entidades ou empresas. E se mudar de ideia, não há problema. O testamento ele é revogável, a qualquer tempo que a pessoa queira mudar, pode mudar quantas vezes queira. Então isso não torna uma coisa definitiva, né? Ele não é definitivo. E é sempre bom lembrar, não deixe para os outros o que não gostaria que deixassem para você. Para quem não tem, né, casa própria, você deixaria suas dívidas, né? Para você não morrer devendo, né? Morrer e não ficar devendo. Não, fulano ficou devendo, né? Seria melhor para alguém pagar.